Japão está em estado de alerta amarelo. Aí é muito interessante como a cultura do Japão, né? A gente brasileiro, a gente já fica preocupado, e a cultura do japonês, aí eu falo, e aí, Mari Sueli? Tudo tranquilo, mas está em estado de alerta amarelo, mas não é vermelho. É desse jeito. Então, eles ficam tranquilos, porque ainda não chegou no... Aí também tem a Alice, né, que é conhecida nossa, seguidora. Ela fala, olha, em caso de terremoto, você faz isso, faz aquilo, fica tranquila. Porque aí eu fico assim, eu fico falando comigo mesmo, né? Eu falo com Deus e falo comigo mesmo. Falei, Deus, eu tenho certeza que Paulo, ele enfrentou naufrágio, ele enfrentou tantas coisas, né? Os apóstolos enfrentaram tantas coisas. Então, lá vou eu, né? Fomos no tsunami, Jonas e eu, e agora eu vou para o terremoto. Mas Deus está no controle. Aí, quando eu fico nervosa, quando eu fico quieta, eu tenho ficado mais quieta. Aí o Jonas, fala alguma coisa, porque ele sabe que eu estou mergulhada nos meus pensamentos. Eu, quê? Eu estou lá mergulhada nos pensamentos, ele fala alguma coisa. Mas eu falo alguma coisa, eu falo que Deus é maravilhoso e a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pode pegar, como aconteceu essa tragédia, achando quantas vezes já peguei a TR. Então, a gente pode, ou atravessando a rua, ou saindo de casa para alguma coisa. O dia é só Deus que tem controle, amém? E como nós ficarmos preparados? Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2. Muitas coisas, a gente fica até atordoado, tantas coisas estão acontecendo. Quando a gente olha, agora a usina nuclear, lá na Ucrânia. Então, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas Jesus tem um recado no meio de tudo isso, e ele diz para a gente, é ele mesmo falando para o apóstolo João, em Apocalipse 2, 4. Ele diz o seguinte, eu tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, caso não te arrependas. Aqui tem 2 avisos fortes. Um é voltar ao primeiro amor. E é claro que a gente só volta ao primeiro amor se a gente se arrepender. Aí você pode dizer, mas eu estou aqui na igreja, essa palavra não é para mim. Mas eu vou mostrar para você como facilmente você começa bem. Você começa num sonho, e esse sonho, às vezes, pode se tornar um pesadelo. Por algumas coisas pequenas que acontecem no meio da nossa vida, e que pode acontecer com qualquer um, e que geralmente acontece. Mas também nós temos um Deus que transforma o pesadelo em sonho novamente. Você crê nisso? Então, se você crê, é claro que eu vou falar de um homem que a Aline já começou a falar dele, sobre ele na oferta, é Davi. Eu admiro demais Davi. Davi teve uma trajetória de ascensão muito bonita. Ele teve uma trajetória, ele era um pastor, de repente esse pastor, pela graça de Deus e pela vida que ele tinha com Deus, esse pastor, ele foi só ascendendo, ele saiu do anonimato, de ser um pastor, e ele se tornou o herói, porque ele matou Golias. Depois de se tornar herói, ele foi para o palácio como músico do rei. Não é pouca coisa. Ele foi para ser, era um destaque. O rei, era ele e o rei, tete a tete. E ali o rei precisava de Davi. Era quando Davi tocava que o rei sentia o alívio, a libertação, a opressão que estava sobre Saul. Quando Davi tocava, era o que aliviava. Então ele saiu, vamos voltar, ele era pastor, se tornou herói, se tornou um músico dentro do palácio do rei. Não bastando ser um músico dentro do palácio, ele se torna genro do rei, uma ascensão e tanto. Mas, de repente, algo aconteceu, mas não tem nada a ver com a vida de Davi. Davi continuou fiel a Deus. Mas, Davi, aconteceu um problema. Saul começou a persegui-lo e ele teve que sair do palácio e se tornou fugitivo. Mas esse fugitivo de Deus prosperou.
Aonde ele estivesse, Deus estava com ele. Ele prosperou e ali no meio do deserto ele formou um time incrível, que eram aqueles homens que eram totalmente destruídos, homens que foram lá na caverna de Adulão, a princípio 400, depois 600, homens que a sociedade desprezava, de repente se tornaram, olhando para Davi, para o exemplo de Davi, aprendendo com Davi, eles se tornaram não só homens conectados com o céu, mas homens que toda a habilidade deles, aqui de um reino natural, veio, floresceu, e esses homens se tornaram famosos guerreiros. Então, ele continua florescendo. E de lá, do deserto, ele voltou para o palácio, e dessa vez como rei. Resumo da história de Davi. Um sonho. Por que um sonho? Porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Ele prometeu para Davi, Davi, eu tenho um sonho, porque os sonhos, o maravilhoso é quando os teus sonhos se conectam aos sonhos de Deus. Isso só acontece quando você tem intimidade com Deus. De repente, quando você convive com uma pessoa, você pega até mesmo a forma dela falar, você fica até parecido fisicamente, de tanto que você vê casais, depois de 40, 50 anos de casado, parece que eles até se parecem. É assim mesmo. Agora, quando você tem uma intimidade com Deus, o sonho de Deus vem direto para o teu coração. A graça de Deus, ela inunda e transborda na sua vida, e é isso que a gente vê. Então, eu gostaria que você lesse comigo em 2 Samuel, capítulo 7, o que o Senhor mesmo fala para Davi dessa trajetória. Em 2 Samuel, capítulo 7, ele diz o seguinte, no versículo 8. Agora, pois assim dirás, foi um recado de Deus, através de um profeta, para Davi. Agora, pois assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. No versículo 8, você tem um resumo de tudo que eu contei para vocês. E no versículo 9, ele diz o que acontece não só com Davi, mas com você também. Eu fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti. Fiz grande o teu nome, como só os grandes na terra. Isso é tremendo. Sabia que Deus é contigo? Sabia que Deus anda com você? Sabia que Deus elimina inimigos que você nem está vendo? Você não tem noção das armadilhas, das redes, das ciladas que são preparadas para te destruir. Porque, afinal de contas, você tem um inimigo. É o inimigo de Deus. E este inimigo de Deus quer arruinar com a tua vida para ferir o coração de Deus. E Deus cuida de você da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E enquanto você dorme, Ele vigia a sua vida. Nós agradecemos pouco pelo que Deus faz por nós. Davi, ele não estava consciente de todos os livramentos que Deus fez. De alguns ele tinha consciência, mas de muitos ele não teve consciência. Tanto tempo de deserto, quantas vezes uma serpente, um escorpião chegou perto de Davi, e Davi nem viu que Deus mandou um anjo para aniquilar aquele perigo. Quantos inimigos tentaram, quantas vezes Saul, às vezes que Davi ficou sabendo, tudo bem, mas quantas vezes Saul, ele planejou contra Davi, mas Davi nem soube e Deus o livrou. Assim é você. Sabe, hoje é um desafio você acordar, ir para a rua, é um desafio. Mas Deus guarda dia e noite. Essa presença de Deus é a tua segurança. É a segurança da tua família, é a segurança numa viagem, é a segurança dentro de casa, porque hoje nem dentro de casa. Você precisa de Deus em todo segundo, porque nós estamos vivendo dias muito difíceis. Mas quando eu falo de Davi, este homem, até aqui ele está vivendo um sonho. Se cumpriu, a palavra de Deus se cumpriu, e a palavra de Deus continuaria a se cumprir, mesmo que houvesse problemas. Aconteceu um problema, Saul começou a persegui-lo. Acontece problemas na vida da gente, você tem Deus, você ora, você lê a palavra, mas problemas acontecem, mas os livramentos também acontecem. Quantos
testemunhos nós temos aqui? E testemunhos de cura física, cura emocional, de libertação, tanto agir de Deus no nosso meio. Mas o que Davi, o inimigo estava analisando. Nós temos um inimigo que analisa a tua vida, analisa as tuas fraquezas. Eu quero tornar esse sonho um pesadelo. E ele conseguiu. Do sonho ao pesadelo, é assim, é muito rápido. Para se cumprir o sonho, é uma escalada. Agora, para se tornar um pesadelo, é muito rápido. É só você se distrair. Como que Davi se distraiu? Bom, número 1, ele se acostumou com o palácio. Ele não valorizava mais o palácio. Ele não lembrou mais da trajetória até ele chegar no palácio. É assim que acontece com algumas pessoas que já têm alguns anos de conversão. Você não se lembra como era a sua vida, muitas vezes. Você não se lembra de como era viver sem a presença de Deus. E você não valoriza hoje. Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia. Enfim, você começa a esfriar e dando desculpas. Eu sempre fui dona de dar desculpas. E quando eu comecei a esfriar, eu só falava, eu tenho muitas provas na faculdade, eu tenho muita coisa para estudar, eu moro muito longe da universidade, eu não tenho mais o tempo que eu tinha, mas como assim? Eu sempre morei longe da igreja. Como assim que agora eu dava desculpa? Hoje está frio, hoje está calor, hoje está chovendo. Aí foi assim que eu fui me convencendo das minhas próprias desculpas. E Davi aconteceu isso. Mas Davi, você tem certeza que Davi aconteceu isso? Tenho certeza. Davi, sabe quando você começa a perder a presença de Deus? Quando você começa a não sentir saudades. Quando você começa a não colocar o que Jesus avisou em Apocalipse, quando ele já não é mais o teu primeiro amor, quando ele já não é mais a tua prioridade, quando você já acostumou com, eu vivo dizendo essa frase para você, nunca faça isso, deixar que o extraordinário, porque a presença de Deus na tua vida é extraordinária, que o extraordinário se torne comum, sabe, estar na presença de Deus, entrar na presença de Deus, ter um Deus que ouve, ter um Deus que responde, ter um Deus que age e trabalha em nosso favor, isso é extraordinário. Ter o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, abrindo caminhos na tua vida, isso é extraordinário. Ter um Deus que não te frustra, porque as pessoas te frustram, mas Deus não te frustra, e você considerar isso como comum, você daqui a pouco se torna um religioso, daqui a pouco você vem até para a igreja, mas você não se conecta na palavra, a sua mente voa, porque hoje todo mundo tem síndrome de pensamento acelerado. Os teus pensamentos, o teu poder de concentração piorou muito, muita coisa, porque a síndrome de pensamento acelerado faz com que os teus pensamentos estejam, você está olhando para mim, mas o teu pensamento está em outro lugar. É uma luta com a mente, luta agora com a tua mente, fala, eu vou levar cativo todos os meus pensamentos a Jesus Cristo. Não adianta eu pensar no amanhã, porque o amanhã Deus vai estar comigo. Basta cada dia o seu mal. Hoje é dia, agora é a hora de eu receber o milagre de Deus e a presença de Deus. Você precisa se reabastecer. Você lembra de abastecer tudo. Se o teu carro é elétrico, se o teu carro é a gasolina, é a diesel, o teu celular, eu garanto que você não esquece de carregar. Você fica desesperado. Tem uma tomada, tem um carregador, carregador portátil, você fica desesperado. Você fica desesperado por um Wi-Fi, por uma conexão. E porque esse desespero pela presença de Deus não é igual. Você precisa de, eu estou acabando, está acabando o meu nível de esperança, está acabando o meu nível de fé. Eu preciso me conectar rapidamente a Deus, porque está caindo a minha energia, está caindo o meu nível de intimidade com Deus. Eu preciso me conectar, ou senão as trevas vão entrar de alguma forma. Eu não estou falando que ele vai te possuir, eu estou falando que ele vai entrar para te fazer esfriar e te afastar do melhor de Deus e transformar o teu sonho num pesadelo. Facilmente Davi, ele trocou o ouro pelo bronze. Isso aconteceu, literalmente aconteceu.
Davi, ele mandou, porque ele deu um recado, ele deu um plano para Salomão. Salomão, meu filho, eu não posso construir o templo, mas você vai construir. E olha, ele deu todos os detalhes que Deus tinha dado para ele. Salomão obedeceu, Salomão fez tudo. Então, no plano de Deus, Deus mandou fazer muitos escudos de ouro. Deus mandou fazer 300 escudos de ouro. E então, Salomão obedeceu. Mas acontece que, com o passar do tempo, o inimigo veio e roubou. Roubou os escudos de ouro de Salomão, do templo de Deus. E o que aconteceu com o sucessor de Salomão? Quando aconteceu esse roubo, Roboão falou, dá muito trabalho, eu vou ter que abrir mão de ouro meu para fazer esses escudos. Não. Eu vou fazer de bronze. E também, olha, é parecido, brilha igual. Mas eu não sei vocês, mas minha mãe, ela tinha duas coisas que minha mãe não abria mão. Ela tinha um chão, né, a nossa casa tinha um chão vermelho. E esse chão vermelho, a minha mãe queria brilhando. Ela, com 3 filhas, ela punha a gente. Uma passava a bombril. Não, uma passava o bombril. A outra passava a cera. E a outra passava esfregão. Não era enceradeira, era esfregão. Então, a mim cabia a cera, porque os 2 trabalhos, eu era mais nova, o trabalho mais duro do bombril, o trabalho mais duro do esfregão era das minhas irmãs mais velhas. E eu, a cera. E minha mãe fazendo todas as outras coisas, supervisionando. Eu quero ver meu rosto no chão. E lá ia a gente brilhando para ver o rosto no chão. Gente, para fazer brilhar aquele chão, era coisa dura de fazer. Mas de repente o chão ficava brilhando. Aí, eu não sei quem é dessa época, ficava onda. Minha mãe não gostava da onda. Quem sabe o que é uma onda no chão? Ele não ficava uniforme, porque não tinha colocado força suficiente para ficar uniforme. E ali minha mãe quarando a roupa. Olha que tempo que eu sou. Quarando a roupa, a gente brilhando o chão. Mas ela não parava aí. Gente, minha mãe tinha panela de... Não, eram algumas que era de enfeite, tinha de alumínio também, que tinha que estar brilhando. Mas era não é bronze, é cobre. Então, ali estava estanho, cobre. Aí o que minha mãe mandava? Uma estava ali com o alumínio e a outra com sal e vinagre, mas esfrega. Que esfrega aquilo fica verde fácil, gente. Você não tem noção como aquilo. Eu esfregava, daí 2 dias o negócio estava verde, eu não acredito. E minha mãe não deixava aqui na alça, porque na alça fica assim, sabe, fica acumulado. E eu não sei, aquele verde pegava e eu ficava ali esforçando. Por que eu estou falando isso? Porque Roboão, ele não lembrou que o cobre, ele pode brilhar um pouquinho, mas logo ele vai perder o brilho. Sem Deus, você pode brilhar em algumas coisas na tua vida, mas você vai perder o brilho rapidinho. Logo vem o desânimo, logo vem a tristeza, logo vem algo que vai roubar você, e você vai ter que fazer muito esforço para brilhar. Mas com Deus não. Os teus talentos naturais brilham, a tua vida brilha, aonde você for você brilha, porque é ouro na tua vida. Mas Roboão, ele quis bronze, e de repente Davi não entrou nessa. Davi que tinha a intimidade da intimidade. Davi que tinha uma intimidade com Deus, que Deus respondia, que Deus, olha o que Deus falou: eu sou contigo, meu filho, aonde você for eu vou contigo, eu elimino todos os teus inimigos. Mas de repente, Davi, ele acomodou. E eu quero que você leia comigo agora em 2 Samuel, capítulo 11, está pertinho. 2 Samuel, olha, em 2 Samuel 8, Deus está falando de um momento de glória, de sonho. Em 2 Samuel 11, Davi perde essa presença. E está escrito, é claro que você conhece, 2 Samuel 11, está escrito no versículo 1, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou
em Jerusalém. Esse foi o grande erro, você sabe, está cansado de saber dessa passagem. Mas eu quero te dizer que, quando você delega o primeiro erro, o primeiro afastamento, o primeiro passo para você perder o primeiro amor, é você mandar os outros fazerem aquilo que você que tem que fazer. Vou te dar um exemplo. Pais, quantos pais tem aqui? Agora eu estou falando pai e mãe. Quantos pais tem aqui? Quando você começa a delegar a educação do teu filho para o professor da escola, ou para o professor da escola bíblica, ou da escolinha de crianças, e você não tem uma vida com ele na sua casa, você está delegando para o outro fazer. Tudo bem, eles estão fazendo o trabalho deles, e é maravilhoso, mas você está delegando e ninguém ocupa o teu lugar. Sabe quem vai ocupar o teu lugar na vida do teu filho? O diabo na mente dele, o diabo nas emoções dele. O ponto principal é você delegar para a ruína, para o esfriamento, para você perder o primeiro amor, é você delegar para os outros aquilo que você tem que fazer. Quantas vezes você fala, ora por mim, e você fica, sabe, você coloca um papelzinho aqui, maravilhoso, a intercessão vai orar por você, mas se você entrega o papelzinho, crendo só que a intercessão vai orar por você, mas você mesmo não ora, você mesmo não jejua, você está delegando para o outro aquilo que você tinha que fazer. Você começa a entrar numa zona de conforto. Você começa a jogar para os outros a responsabilidade de te fazer feliz, a responsabilidade, e você começa a delegar para o outro. E eu quero te dizer que ninguém ocupa o teu lugar. O teu lugar vai ficar vago lá na presença de Deus. A intimidade com Deus é você e Deus. É você e Deus que precisam estar, senão você vai estar aqui brilhando. Para mim você vai estar brilhando, mas Deus sabe quem é ouro, quem é bronze. E o pior de tudo, eu não sei, mas Deus sabe. E o pior de tudo, o diabo também sabe. Ele sabe quem brilha como ouro, e ele sabe quem já está apagando o brilho como bronze, quem já está ficando embaçado, quem já está ficando verde como bronze, e que ele pode avançar. Ele avançou na vida de Davi. E aonde? Davi ficou possesso? Não. Ele avançou na mente de Davi, ele avançou nos olhos de Davi, ele avançou no coração de Davi, de uma forma tão sutil, que Davi não percebeu. Davi não achou nada demais. Será que Davi não recebeu um sinal de alerta quando ele olhou para Batseba? Claro que o Espírito Santo de Deus, perigo, 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 mas ele já estava aceitando bronze, ele já não estava mais sentindo nem ouvindo o aviso do Espírito Santo. E o diabo falou, vou roubar. Ele demorou tanto tempo para conquistar, mas eu vou roubar. Por isso que tem tanta gente que brilhava no mundo gospel, como cantor, como pregador, e hoje você nem lembra mais, e hoje você se assusta com o que aconteceu. Como aconteceu isso? Porque perdeu o primeiro amor. O recado de Deus para você hoje é volta urgentemente ao primeiro amor. Se arrepende de delegar aquilo que é tua responsabilidade. Ninguém podia ir no encontro com Deus no lugar de Adão. Tinha que ser Adão, tinha que ser Eva, não podia ser ninguém, não tinha substituto. Você é insubstituível. Aliás, lá em 2 Samuel, que você leu comigo, versículo 8, está escrito, Israel é povo único na terra. Você é Israel. Israel nação é o amor de Deus, mas você é Israel espiritual, e você é gente única. Gente, sabe o que é gente única? É gente especial, é gente muito especial. E ele disse, você é único para quem? Para Deus. Você é único para Deus. Põe a mão no teu coração e diz agora para você lembrar, eu sou único para Deus. Você é especial para Deus, e por isso que o inimigo quer roubar você, mas você não vai ser roubado, porque hoje você vai jogar tudo que é bronze fora, e você vai pegar o ouro de volta, em nome de Jesus. Sabe o que acontece quando o bronze vai embora, quando vem o bronze para a sua vida? É o que está escrito em Provérbios 24, e eu gostaria de ler com você Provérbios 24. Em Provérbios 24, no versículo 30, eu gosto muito, porque é uma realidade. Quando
quando aqui Salomão, ele disse, Deus deu essa sabedoria para ele, e ele disse no versículo 30, passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de quê? De espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. E tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. E assim, no versículo 34, ele diz, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Voltando para Davi. Davi aconteceu isso, sem ele perceber. Ao invés dele ter fruto do Espírito, gente, você não tem noção do quanto é urgente você ter o fruto do Espírito. A Elton, a gente estava conversando com ele, ele falou assim, eu me converti na época da campanha do fruto do Espírito, e eu vi o quanto eu era contrário de tudo aquilo que estava sendo dito. Eu não tinha mansidão, eu não tinha amor, eu não tinha... E ele começou a falar tudo que ele era confrontado toda quarta-feira, porque era tudo que faltava na vida dele, que isso consolidou a conversão dele. E Deus está falando, eu estou procurando, ele é o agricultor, e ele está procurando por fruto na tua vida. E que tipo de fruto? É a bondade, é a misericórdia, é o amor, é o domínio próprio, é a mansidão. Você tem que fazer um checklist lá em Gálatas capítulo 5, o que é que está faltando? Se Moisés ele fosse fazer um checklist, ele ia dizer, ok, mansidão, ok, um dia eu fui o mais irado, mas mansidão, ok, domínio próprio, ok, amor, ok, porque eu tenho que amar esse povo. Se eu não amasse esse povo, eu desistiria dele. Quando Deus diz que ia desistir do povo, Moisés, não, Deus, não, eu te peço, não desiste do povo. Era Moisés em ação, o Moisés cheio do fruto do Espírito. Davi tinha, mas foi perdendo. De repente, abismo chama abismo. Ele primeiro veio a preguiça, a zona de conforto. Ele ficou no palácio. Depois veio o adultério. Depois veio o homicídio. Depois veio a mentira. Abismo chama abismo. É muito rápido a queda, a descida é muito rápido. Mas por quê? Porque o diabo ele vem te analisando. Ele fala, vou te pegar. Mas você hoje vai falar, você não me pega. Porque eu quero o ouro. Porque eu quero o que Deus tem para mim. Eu quero a unção da última hora. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a última hora. E você precisa estar com a unção. Não como as 5. Nós tínhamos a parábola de Mateus capítulo 25. São 10 virgens. 5 estavam ok. Com nível de unção máxima. Mas 5 estava faltando unção. Você não pode no meio da escuridão faltar unção. Você precisa de unção para enfrentar o dia de amanhã. Você precisa de unção no seu trabalho. Você precisa de unção para vencer toda a dificuldade financeira. Porque é um milagre. Hoje nós vamos viver de milagres. Você precisa de unção para vencer as enfermidades que estão aí. Nós estamos vivendo dias em que a enfermidade tem assustado a gente. Mas hoje, mas o Senhor vai se manifestar com mais e mais cura. Você crê nisso? Em tempo de adoecimento mental, você vai ser a própria saúde mental, espiritual, em nome de Jesus, porque é um milagre. Você é testemunha viva na terra. A tua família vai ser testemunha. Não é uma família perfeita, mas é uma família onde Deus, a glória de Deus resplandece, aonde Deus está guardando o teu casamento, guardando os teus filhos. É esse nível de vida que nós precisamos viver. E aí eu deixei Davi arruinado. Davi estava com o muro arruinado. Quando você delega para os outros o que você tem que fazer, ou ele avança porque os teus muros, você está sem proteção. E o inimigo avançou contra a mente, avançou contra as emoções, avançou contra a vida espiritual dele, avançou contra a vida emocional. Quando você lê Salmo 32 ou lê Salmo 51, você encontra um Davi arruinado. Fisicamente ele diz, eu não
não durmo, eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou doente. Fisicamente ele ficou doente. Emocionalmente eu estou ansioso, eu estou deprimido. É só você ler Salmo 32 e Salmo 51, versículo por versículo. Ali está descrita a ruína espiritual, a ruína física, a ruína emocional de Davi. E ele disse: mas enquanto eu não confessei os meus pecados, meus ossos se secaram, as minhas lágrimas rolavam dia e noite. Eu podia contar os meus ossos. É essa ruína que o diabo quer na sua vida, mas não vai ter, porque você é ouro, você não é bronze. Ele quer roubar. Sabe, o que ele queria roubar de Davi não era o ouro mesmo do palácio. Isso ele não estava nem aí com o ouro do palácio. Ele queria uma vida preciosa. Ele queria a vida de Davi, porque destruindo a vida de Davi, ele destruiria a vida da nação também, porque a nação olhava para aquele homem adorador. Ele era um adorador como músico, ele era um adorador como rei, ele era um adorador no meio do deserto, ele era um adorador o tempo todo, mas de repente ele não adorava, ele estava dormindo. De repente esse homem perdeu o primeiro amor. E quando ele perdeu o primeiro amor, é o que o Senhor falou: se você perdeu o primeiro amor, eu vou tirar de você a luz, eu vou tirar de você o candeeiro, mas isso não é irreversível. Jesus falou: se arrepende e volta para o primeiro amor. E foi o que Davi fez. Davi, ele se arrependeu. E eu queria que você, é a última passagem que você vai abrir comigo, abra no Salmo 51. Davi, ele que sabia o que era estar cheio de Deus, agora ele estava vazio. Davi que sabia o que era estar em pé, ele ficou em pé diante de Golias, ele ficou em pé diante de filisteus, ele ficou em pé diante de todas as adversidades. Agora ele estava caído, agora ele estava arruinado, mas graças a Deus que nada é irreversível diante de Deus. E no Salmo 51, eu pedi para você abrir, mas eu mesmo não abri. No Salmo 51, ele diz o seguinte, é uma oração muito conhecida, no versículo 9, no Salmo 51, no versículo 9, esconde o rosto, ele volta a falar com Deus, esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Agora eu gostaria que você falasse junto com Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E depois Davi, ele continua: não me repulses da tua presença, nem me retires. O que ele pede? O teu Santo Espírito. Quando Davi falou: não retire de mim o Santo Espírito, é porque ele já estava vazio. Ele estava, lembra o que eu disse, abismo chama abismo. Ele pecou, daqui a pouco ele pecou de novo. Ele que era um homem que andava na presença de Deus, foi uma sucessão de pecados, uma sucessão de perdas. Ele quer que você fique desorientado no meio do caos que nós estamos vivendo. Ele quer que você fique desanimado no meio do caos que nós estamos vivendo. Ele quer que você esqueça dos sonhos dele para você. Deus tem sonhos para você, Deus tem planos para você, Deus tem projetos para você, Deus tem chamado para você, Deus tem unção para você, Deus tem fruto para você. Você é o sonho de Deus aqui na terra. A gente não para pensar nisso. Deus sonhou com você antes de você nascer. Ele falou o teu nome antes de você nascer. Não sou eu que estou falando para te agradar. Salmo 139. Quando você era matéria informe, eu já te conhecia, eu já te chamava pelo nome. Quando você era matéria informe, ele já te chamava pelo nome. Sabe o que é informe? Sem formato. Você ainda não era um feto, você era uma célula, você
estava na mente de Deus, você estava no coração de Deus. E quando eu penso que era só uma resposta, você acha que Deus só deu chance, que Jesus só deu chance para 12 discípulos? Não, quando a gente olha ali para Atos, tinha 120 pessoas que receberam a mesma unção que os discípulos que se tornaram apóstolos. Eu vejo os diáconos com a mesma unção, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Estevão e tanto Filipe, tantos outros, Dorcas fazendo depois como discípula, grandes coisas, fazendo o testemunho da vida dela. E eu quero te dizer que você é um desses, porque você é discípulo de Deus, você é chamado por Deus, e o chamado dele para você hoje é: se agarra a mim, volta ao primeiro amor. Você canta, eu volto ao primeiro amor, você fica emocionado quando você canta. Deus não quer emoção, Deus quer atitude, Deus quer arrependimento. Sabe qual é a hora do evangelho? O evangelho não é para eu ficar enchendo a sua bola e dizendo, ainda que eu diga que você é amado, você é o sonho de Deus, eu quero te dizer que você está a um passo da ruína, sempre, todos os dias. Se você vacilar 1 minuto, você tem o risco de ficar arruinado. Você tem que prestar atenção da hora que você levanta, a hora que você vai dormir. Você tem que prestar atenção em todas as redes e armadilhas. Por isso que o Salmo 91, eu disse que era o último, mas eu quero terminar com o Salmo 91. No Salmo 91, é claro que é o Salmo que tem que fazer parte da tua vida. No Salmo 91, que é o Salmo que vocês já sabem, que é o Salmo em que Moisés, ele falou, que Deus deu para ele no momento em que eles estavam saindo do Egito. Olha o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Olha, todo dia tem laço do passarinheiro, todo dia tem peste perniciosa, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele diz, o Senhor me livra. E Davi, ele disse, Senhor, cria em mim um espírito inabalável, não retira de mim o teu Santo Espírito. Deus ouviu a oração de Davi. Deus, era tudo que Deus queria. Deus ouviu a oração de Davi. E Deus encheu Davi de novo com o Santo Espírito. Ele voltou a ser um grande adorador. E o diabo falou, mas estava aqui na minha mão. Eu já tinha destruído esse chamado. Eu já tinha interrompido a conexão dele com o céu. Como assim? Como assim que Deus perdoa? Como assim que Deus coloca na vida dele o ouro de novo? É irreversível? Não. Nada é irreversível. Um dia a gente perde a presença de Deus. Quantas vezes eu já contei para vocês? Depois que eu perdi a presença de Deus uma vez na minha vida, eu tive tanto medo de perder novamente, porque eu conheci o fundo do poço, que eu fico prestando atenção. Quando eu estou em um dia, porque acontece que você fica igual Davi, sabe, no palácio, achando que você já está guardado por Deus, que você já conquistou, que você já viveu muita coisa, mas daqui a pouco quando vem uma desculpa para não ler a palavra, ou para não orar, eu logo presto atenção, não, desculpa não, eu sou rígida comigo mesmo, porque quem já conheceu o fundo do poço, não quer visitar novamente. Por isso eu falo sempre, Senhor, cria em mim, Senhor, um espírito inabalável. Ainda que eu esteja decepcionada com pessoas, o Senhor não me decepciona. Ainda que eu esteja abalada, o Senhor, a minha vida contigo, o Senhor me estabiliza. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu esconderijo. Eu não posso viver sem a tua presença. Senhor, eu me arrependo de não estar mais perto de ti. Eu preciso de ti. Essa tem que ser a sua oração. Você precisa, sabe, você na pandemia, você percebeu o quanto o ar que você respira é importante. Você teve, quantas vidas você viu que não podiam respirar, e só aí a gente valoriza o ar que a gente respira. Deus é
o ar que você respira, mais importante do que o ar que você respira. Valorize a presença de Deus na sua vida. Não perca a presença de Deus pela preguiça. Você viu o muro ficou arruinado, não tinha mais fruto, só tinha espinhos, só tinha urtiga, e o muro estava totalmente arruinado. É fácil o muro ficar arruinado, mas hoje é dia de restauração de muro. Hoje é dia de volta ao primeiro amor. Eu queria te convidar a ficar em pé, e eu quero te transportar para o momento em que o filho pródigo, Davi, ele voltou correndo para os braços do pai. Senhor, que oração linda. É que eu não tenho tempo de ler o Salmo 32 todo. Foi também uma oração linda. Se você ler o Salmo 51 inteiro também, é uma oração linda demais. E quando você vê isso, você fala: eu preciso. Davi precisou mais de ti, eu preciso mais de ti. O Senhor disse, por que ele deu esse aviso para a igreja da última hora? Apocalipse é o aviso para a igreja da última hora. Olha, você luta, você é guerreiro, mas eu tenho contra ti que o teu amor já não é mais o mesmo. Você não chega 10, 15, 20 minutos antes no encontro comigo. Você chega atrasado no encontro comigo. O que é que te faz atrasar para vir à igreja? A gente mostra a ansiedade de encontrar a pessoa quando a gente tem prioridade. Prioridade no horário, prioridade durante a semana, no teu tempo, no teu dia. São tantas coisas que a gente pode mostrar para Deus. Não sabe cantar, não lembra música como eu não lembro, não consigo lembrar, não sei como, não consigo. Tem mais alguém assim? Eu amo a música, canto as músicas, mas eu não lembro as músicas. Aí eu preciso, mas quando eu coloco as músicas, logo eu lembro de todas. Eu preciso de uma ajuda extra. Você nasceu para ser adorador. Você nasceu para brilhar nesta geração. Você não é bronze. E o Senhor está dizendo para a igreja da última hora: arrepende-te e volta para o primeiro amor. A história de Davi é a tua história. Tem um ladrão de unção, tem um ladrão de porção do Espírito Santo. Ele está olhando para a tua vida do mesmo jeito que ele olhou para a vida de Davi. Ele quer riscar o teu nome como ele quis riscar a vida de Davi. Aqui jaz um adorador, aqui jaz um rei que fez história. Agora o nome dele é arruinado, deprimido, ansioso, angustiado, vazio. Aqui jaz um homem cheio do Espírito, que inspirou adoração 24 horas. Agora ele não consegue ficar em pé na minha presença. Ele estava arruinado. O diabo passava e voltava, passava e voltava. Deus olhou para aquele guerreiro, para aquele amado, falou para um profeta dele: vai lá, fala para ele que eu ainda o amo. Fala para ele voltar para os meus braços. Por isso que eu disse, eu quero te levar para o momento em que o filho pródigo, que se afastou da presença do pai e que dissipou toda a herança. O diabo não queria o dinheiro dele, queria o afastamento do pai, porque o pai era a fonte de proteção, o pai era a fonte de tudo que aquele filho precisava. Mas graças a Deus, aquele filho se arrependeu. Ele disse: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. E ele começou a fazer o caminho de volta. E quando ele fez o caminho de volta, o pai veio no meio do caminho. O pai foi até a porta da cidade para abraçar. Hoje, quando você estiver orando, quando você abrir os olhos, o pai já está aí te abraçando. Hoje é dia dos pais. Recebe o abraço do Pai Celestial, recebe o abraço. Aí estava: meu filho, você veio hoje me abraçar, eu te abraço, eu te escondo, eu te protejo, eu devolvo todo o ouro para a sua vida. Por isso, eu quero que você adore agora a Deus. Agora fala você para Deus, fala: Senhor, repete comigo, fala bem alto para Ele: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero o teu abraço, eu quero ouro de volta. Agora eu não posso te levar a orar o que só você pode orar. Só você pode se arrepender. Só você pode dizer do que você tem motivo para se arrepender.
de você delegar para outros o que você tem que fazer, o tempo que você negligencia, a tua zona de conforto, aonde o muro está caído. Fala: Senhor, eu assumo a responsabilidade das minhas decisões. Chega de culpar os outros. Eu não quero culpar o pastor, a pastora, a igreja, os levitas. Eu não quero culpar meu pai, minha mãe. Eu assumo o meu erro de me afastar de ti. Eu quero voltar ao primeiro amor, à primeira paixão. Eu quero sentir urgência de estar na tua presença, seja na minha casa ou aqui na igreja. Eu quero chegar antes para orar. Eu quero chegar antes para adorar. Eu quero, Senhor, o ouro. Nós queremos o ouro. Dá muito trabalho para manter o bronze, Senhor. Nós não queremos fazer esforço para manter o bronze, a aparência de que estamos bem com Deus. Nós queremos o ouro, que é o refletir da tua glória em nossas vidas. Vem, Senhor, vem, Senhor. Ouve a oração de cada filho. Abraça, devolve o ouro para aquele que perdeu a fé, a alegria, o ânimo, a esperança, o entendimento, o discernimento. Assim como Davi, ouve a oração, Senhor. Devolve o teu Santo Espírito. Derrama agora do teu Santo Espírito. É o que eu clamo em nome de Jesus. Você precisa agora abrir mão daquilo que você tem convivido. Sabe, ninguém gosta de... mas pastora, estava tão bom, precisava falar de pecado. Sim. O pecado de Davi, ele não começou com um pecadão. Eu disse, abismo chama abismo. Você tem convivido com coisas que são sujeiras. Santidade também não dá para delegar. Ninguém pode viver a santidade por você. Santidade é você e Deus. Sabe o que é santidade? Ser separado, ser exclusivo, ser diferente. Aquele que quer andar em santidade anda na contramão do mundo. Mas todo mundo faz isso, mas você não. Mas você não. O padrão do céu é altíssimo. Se você quer as bênçãos de Deus, a presença de Deus, então você tem que seguir o reino dos céus, o padrão dos céus. A cultura dos céus é altíssima. Um atleta que ganha a medalha de ouro, o padrão é altíssimo de treinamento, de esforço. 4 anos de dedicação, é uma vida toda, que começa desde a infância, mas focando a Olimpíada, 4 anos de empenho. Ninguém pode fazer isso por ele, nem o treinador pode fazer isso por ele. Mas eu digo para você, agora é o momento de você colocar a mão no teu coração e desistir do pecado que você convive, a mentira, ou qualquer pensamento que você abriga, o hábito de falar mal dos outros. São pequenas coisas e grandes coisas. Só você pode pedir perdão a Deus. Só você pode dizer, Senhor, eu quero brilhar como ouro, eu não posso conviver com isso. Eu me arrependo, eu abro mão de tudo aquilo que fere o teu coração. Eu abro mão de tudo aquilo que entristece o teu coração. Eu abro mão de tudo aquilo que me afasta da tua presença. Nós estamos vivendo dias em que o diabo está avançando. Você está vendo agora, é uma coisa tão explícita, aquela estátua de sei lá quantos metros que está sendo construída para Satanás. Isso é explícito agora. E eu estou dizendo para você, é esquisito o que a gente está vivendo. Você precisa ter muita unção para ficar em pé. Você precisa ter muita unção para a tua família ficar inteira, para você guardar os teus filhos. E eu quero orar neste momento pelas crianças. Levanta a sua mão, você que tem criança. Você que tem criança, parente, ou seu filho, ou seu neto. Eu quero orar. Nós estamos vivendo dias em que a mente deles está sendo atacada, as emoções deles estão sendo atacadas. Senhor, nós queremos orar pelas crianças que aqui estão sendo representadas. Que geração, Senhor, que nível de ataque. Nunca foi tanto ataque sobre uma geração como eles. Nós queremos blindar agora o coraçãozinho deles, a mente deles, e nós declaramos na autoridade do nome de Jesus que eles estão guardados, protegidos por ti. Anjos noite e dia cercando a vida deles, e o teu sangue poderoso cobrindo a vida deles, em nome de Jesus.